E aí, pessoal, estamos aí de volta para mais uma aula de Química. Espero que vocês tenham sentido saudades. Eu já estou morrendo de saudade de todos vocês, tá? Não podemos estar presencialmente, mas a gente vai estar aqui através de nossas videoaulas, matando um pouquinho dessa nossa saudade, tá bom? Logo, logo a gente vai estar de volta em sala de aula. Só para a gente começar a nossa aula, a gente vai dar uma recapitulada do que nós já vimos em sala de aula antes de tudo isso começar, tá? Lembrando que um dos nossos últimos assuntos que nós vimos foram as dispersões. Lembrando que as dispersões, elas são divididas em três. Nós temos as dispersões coloidais, as suspensões e as soluções, certo? A partir de agora, a gente vai meio deixar de lado as dispersões e as suspensões e vai passar a estudar somente soluções, tá? Lembrando, o que é uma solução? Solução, pessoal, é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Lembrando que essas substâncias são, no caso, uma vai ser sempre o solvente e as outras, se tiver mais de uma no caso, vão ser os soluto, ok? Para a gente começar a ver um pouquinho de soluções, a gente vai ver aqui como preparar uma solução, tá bom? Para a gente preparar uma solução, pessoal, é relativamente simples. Basta que você pegue um soluto e um solvente e misture eles. Pronto, só isso. A gente mistura, pode misturar em qualquer recipiente. No caso aqui, eu estou mostrando para vocês essa mistura em um balão volumétrico, que é um instrumento usado na química, que ele afere melhor as medições, tá? Como exemplo, a gente vai preparar aqui, pessoal, uma solução de NaOH. Só lembrando que NaOH é hidróxido de sódio, mais comumente conhecido por aí como soda cáustica, ou como a gente costuma dizer lá na nossa cidade, a potassa, tá? Para a gente fazer essa solução, gente, primeiro a gente vai fazer uma mistura de 40 gramas de NaOH, ou seja, de hidróxido de sódio, e a gente vai juntar com água destilada. Só recordando que o nosso hidróxido de sódio, ele vai ser o meu soluto, e a minha água destilada, ela vai ser o meu solvente, tá? Professor, mas como é que eu sei quem é soluto e quem é solvente? Para a gente distinguir, pessoal, o que é um soluto e o que é um solvente, basta vocês terem a seguinte ideia na cabeça de vocês, tá? Soluto, gente, sempre será aquele que está em menor quantidade. E solvente é sempre a substância que vai estar em maior quantidade, tá? Para a gente preparar essa mistura, eu vou acrescentar 40 gramas de hidróxido de sódio dentro de um balão volumétrico, tá? Eu vou colocar aqui o meu hidróxido de sódio. E depois eu vou fazer o quê? Eu vou acrescentar água destilada. O que é uma água destilada, gente? Só recordando, água destilada é água pura, ou seja, é uma água que não tem a mistura de nenhum outro tipo de substância. É simplesmente H2O, água, nada mais, ok? Eu vou pegar essa água, vou colocar dentro desse meu balão volumétrico e vou preenchê-lo até dar 1 litro, ok? Então é isso, tá feito minha mistura, tá, gente? Depois é só mexer para que esse hidróxido de sódio se dissolva dentro desse meu balão volumétrico. Recapitulando aqui, pessoal, o que é uma solução. Lembrando, solução, para mim ter uma solução, é preciso que eu tenha um soluto mais um solvente, ok? E lembrando também que uma solução, ela é uma mistura homogênea. Só recordando, o que é uma mistura homogênea? Uma mistura homogênea, pessoal, é aquela mistura na qual você não consegue distinguir o que é o soluto e o que é o solvente, tá?
Então, isso que é uma mistura homogênea. Lembrando ainda que uma solução ela pode se apresentar em 3 tipos, ok? Em 3 tipos diferentes. Vejamos aqui, por exemplo, Ana Cristina, você poderia me dizer um tipo de solução no qual ela se apresenta? Hein? Não escutei? Ah, uma solução, tá certo, ela pode se apresentar no estado sólido. Ela também pode se apresentar no estado... Alguém aí? Sim, Gustavo? Não escutei? Ah, tá. No estado líquido. E o último, no estado gasoso. Tá? Ou seja, uma substância, no caso, uma solução, ela se apresenta ou no estado sólido, ou no estado líquido, ou no estado gasoso. Um exemplo de uma solução sólida, pessoal, é, digamos que, uma aliança. Uma aliança, ela é uma solução sólida formada por ligas metálicas, no caso, o ouro, o prata e cobre também. Lembrando que, nesse caso, o ouro ele vai ser o solvente, porque ele vai estar em maior quantidade. E as demais ligas metálicas, elas vão ser os meus solutos. Soluções líquidas, bem simples, água com sal, água com açúcar, que nem no exemplo que nós vimos anteriormente, de como se prepara uma solução, água com potássio, ou seja, o hidróxido de sódio. E soluções gasosas, pessoal, são soluções basicamente formadas por gases. O nosso ar que nós respiramos é uma solução gasosa, formado por nitrogênio e oxigênio. Ok? Dito isso, a gente vai ver algumas, agora em relação às soluções, as suas concentração de soluções, tá? O que é uma concentração? A partir do momento que você coloca um soluto dentro de um solvente, você está concentrando o soluto dentro desse solvente. Como, por exemplo, digamos o seguinte, digamos que a Mariane, ela está caminhando, foi passear, né? Aí tá, lá, ela leva um susto. O Apolo dá um susto nela sem querer. O que ele faz? Ela, ai meu Deus! Ai meu Deus! O que as pessoas elas costumam fazer, pessoal, quando isso acontece? Diz, pega um copo de água com açúcar e dá para ela se acalmar. Essa água com açúcar, ela é uma solução. Essa solução, ela pode ser o quê? Ela pode ser mais doce ou menos doce. Mas o que isso implica dizer? Quando ela está menos doce, isso quer dizer que a concentração de açúcar é menor. Quando ela está mais doce, a concentração de açúcar ela será maior. Tá? O primeiro tipo de concentração que nós vamos ver agora, pessoal, são as concentrações comuns. Tá bom? O primeiro tipo de concentração, pessoal, que nós temos, no caso de concentração de soluções, vai ser a concentração comum, que no caso a gente representa essa concentração comum utilizando-se a letra C, tá? Ou eu também posso simplesmente chamar de concentração. Ou seja, o que é uma concentração? Concentração é a quantidade em gramas. Muita atenção nisso aqui, tá, gente? Porque essa concentração, a massa, ela sempre vai ser determinada em gramas. Dificilmente a gente vê em outra unidade de medida de soluto existente em 1 litro de solução. Isso que é uma concentração. Como, por exemplo, aqui. Eu estou afirmando que havendo 20 gramas de NaCl em 1 litro de solução, isso significa dizer o seguinte, que aqui eu tenho a minha solução preparada, no caso foi acrescentado 20 gramas de NaCl, 20 gramas de NaCl foram acrescentados em 1 litro de solução. Nesse caso, pessoal, a gente vai dizer que a concentração, ela vai ser o quê? Ela vai ser dada 20 gramas de NaCl para 1 litro de água.
Nesse caso, eu estou dizendo que a minha concentração vai ser de quê? De 20 gramas por litro. O que é que isso quer dizer? Que a cada 1 litro de solução está contido 20 gramas de NaCl. Por exemplo, se eu alterasse a quantidade de solução, como eu fiz aqui no exemplo 2, onde eu deixei as mesmas 20 gramas de NaCl, só que agora eu fiz o quê? Eu dobrei a solução, que inicialmente era de 1 litro, passou agora para 2 litros. A minha concentração vai ser a mesma? Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho a mesma solução, com 20 gramas de NaCl, só que agora eu vou ter uma solução de 2 litros, tá? A minha concentração agora, nesse caso, ela vai ser 20 gramas, que no caso é a massa do meu soluto, dividido pelo volume da solução, que no caso o volume da minha solução total aqui é o quê? É de 2 litros. Logo, a minha concentração, ela vai ser o quê? Ela vai ser 10 gramas por litro, tá? Por que 10 gramas por litro? Porque eu dobrei a quantidade de solução, logo se eu dobrei a quantidade de solução, a minha concentração ela vai ser alterada, tá? Inicialmente, a cada litro de solução, a gente tinha 20 gramas. Como eu dobrei, a minha concentração, ela diminuiu. Ela vai passar agora a ser a 10 gramas por litro, tá bom, pessoal? Generalizando, pessoal, o que foi dito anteriormente, a gente pode traduzir, dizer que aquilo que a gente viu, que a concentração ela é calculada da seguinte forma. Ela vai ser concentração igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Ou eu posso simplesmente simplificar por C, que no caso significa concentração, vai ser igual a M1. Esse M1, pessoal, ele quer dizer massa do soluto, dividido por V, que no caso esse meu V, ele vai ser o volume da solução. Portanto, eu posso dizer, digamos que eu posso refazer a definição de concentração da seguinte forma, que concentração é o quociente, lembrando, tá, gente, que quociente é a mesma coisa que divisão ou fração, que no caso é isso aqui, ó. É o quociente entre a massa do soluto e o volume da solução, tá? Lembrando, concentração ela é calculada dessa forma. Ela vai ser sempre massa do soluto. Lembrando, tá, gente, que soluto é a substância que foi dissolvida. E o volume da solução, lembrando que solução é a mistura final, tá? Onde já foi juntado o soluto mais o solvente, tá? Muito cuidado, pessoal, nessa hora para não se confundir o que é um soluto, o que é um solvente e o que é uma solução, tá bom? Só para a gente encerrar, pessoal, esse assunto de concentração comum, eu queria fazer uma observação para vocês, que é para vocês não confundam concentração comum com densidade, tá? São coisas, elas são bem parecidas, mas elas não são a mesma coisa, tá bom? Ó, como vocês podem ver, concentração é igual a M1 sobre V. E densidade é M sobre V. Peraí, mas não é a mesma fórmula? Quase. É quase a mesma coisa, tá, gente? Tem um pequeno detalhe que torna elas diferentes. Que é isso aqui, ó. A massa. Para a gente calcular a concentração, a gente utiliza M1. Esse M1, pessoal, ele quer dizer o quê? Massa no caso, massa do soluto. Tá? Lembrando que é o soluto, é a substância que foi dissolvida. E o Mzinho, sem o 1, ele quer dizer o quê? Massa da solução. Olha lá, qual é a diferença? Massa do soluto é apenas a massa do elemento que foi dissolvido. E massa da solução é a massa total. Ou seja, como assim massa total? É a massa do soluto mais a massa do
solvente, tá? Na química, pessoal, a gente utiliza o número 1 e o número 2 para diferenciar o que é soluto e o que é solvente. Quando não tem número nenhum, quer dizer que está se referindo à solução. Por exemplo, aqui eu tenho o quê? M1. Esse 1 que está na frente do M, ele quer dizer que é soluto. Nesse caso aqui, eu tenho apenas M, sem o número, no caso, tá? Ou seja, ele representa massa da solução. No caso, é a massa do soluto mais a massa do solvente, tá? A gente viu isso aqui ano passado, que era uma densidade, tá? Ela é bem parecida com a concentração, mas é diferente em relação a isso. No caso, aqui é só a massa do soluto e aqui é a massa da solução, tá? O volume em ambas é a mesma coisa, ok, gente? Só preste atenção nesse detalhe para vocês não se confundirem, ok?